E aí pessoal, aqui novamente o Wilke Costa com vocês, gravando aqui mais uma aula para o nosso curso Marketing Digital para Iniciantes. E como vocês bem sabem, nós estamos no módulo 5, que trata justamente da geração de conteúdo aí para o seu blog, principalmente. Na aula de hoje, a aula de número 27, nós iremos tratar dos 4 tipos de artigo de um blog. São os 4 tipos que eu utilizo em quase todos os meus blogs. Eles têm trazido ótimos resultados para mim e acredito que como está funcionando para mim, vai funcionar para você também. Basta você aplicá-los da forma correta e escrevê-los seguindo um roteiro bem definido. Então, a gente vai tentar aqui nessa aula dar uma breve explanada nos 4 tipos de artigos e no decorrer das próximas aulas, a gente vai tratar de cada um exclusivamente, do que deve ou não ser feito na hora de você escrever cada tipo de artigo. Tranquilo? Então vamos lá. Praticamente, um blog de sucesso, ele tem 4 artigos. 4 tipos de artigos, né? O artigo comum, o artigo otimizado, o artigo resenha e o artigo ninja. Ok? Pelos nomes aqui, você já deve ter matado a charada aí de que um artigo comum nada mais é do que um artigo comum. Um artigo otimizado é um artigo otimizado. Assim como o resenha é uma resenha e o ninja é um ninja. Mas, para exemplificar e facilitar o entendimento da parte de vocês, eu vou destacar. Vamos lá. Um artigo comum, algumas características do artigo comum induz essa questão da naturalidade do artigo. Como assim? Como o próprio nome já diz, é um artigo comum. Você não vai se preocupar em otimizá-lo para os mecanismos de busca. Você não vai se preocupar em, por exemplo, gerar a conversão desse artigo. Você vai escrever esse artigo de forma comum. É aquele artigo que está ali só para gerar volume, né, de tráfego para o seu projeto. Ou seja, é um artigo que geralmente gira em torno de 600 palavras, 500 palavras, ao qual ele está ali no seu blog, no intuito de gerar tráfego também, principalmente, e também trazer informações relevantes para o seu público. É um artigo mais fácil de fazer e o menos trabalhoso, ok? O artigo otimizado é o artigo mais, digamos assim, é o segundo mais trabalhoso de ser feito. Por quê? Porque o próprio nome já diz, ele é otimizado. O artigo otimizado ele deve ser feito com alto nível de qualidade e totalmente otimizado para os mecanismos de busca. Por quê? Porque você vai fazer um artigo ao mesmo tempo, tem que ter qualidade e de uma forma correta e tem que estar otimizado para que as pessoas possam encontrar esse artigo, principalmente no Google. Né? Você pode utilizar ele para o Google, para o Bing, mas principalmente para o Google. Você vai trabalhar como nesse artigo otimizado? Você vai primeiramente fazer um keyword research, ou seja, fazer uma pesquisa de palavras-chave a fim de pesquisar e achar palavras que sejam relevantes e que estejam sendo procuradas pelo público devidamente escolhido. Digamos que você queira escrever sobre ganhar dinheiro no Hotmart. Você vai fazer uma breve pesquisa de palavras-chave, verificar quais palavras têm um grau de popularidade em relação às buscas que estão sendo realizadas no Google. Então, vai existir ferramentas que vão te ajudar a fazer isso, né? Ferramentas essas que eu irei tratar futuramente na parte de SEO, mas, basicamente, um artigo otimizado ele tem que ser feito, primeiramente, uma pesquisa de palavras-chave, para realmente procurar a palavra correta que você deve trabalhar nesse artigo, e dentro desse artigo você trabalhar a qualidade, né? Resolver a dor de uma pessoa, resolver o problema de uma pessoa, para que esse artigo, além de estar otimizado, ele seja de fácil indexação, principalmente no Google, ok? Nós temos o artigo resenha, né? O artigo resenha é basicamente aquele artigo que você vai escrever para vender um produto. Digamos que você é afiliado do meu curso Autoresponder Gratuito. Você vai criar um artigo resenha para divulgar o produto, falando do mesmo, falando dos módulos que o mesmo possui, das características positivas que o mesmo vai colocar perante a pessoa que o estiver fazendo, e assim sucessivamente. Esse artigo resenha é o principal artigo de um negócio que esteja girando em torno de blogs, porque é um artigo que necessariamente vai fazer a conversão, vai fazer com que o visitante chegue no mesmo, leia-o e depois clique e gere a conversão. Praticamente, ele é 80% do que causa a conversão, a geração de vendas do seu negócio. Então, nós temos já o artigo comum, otimizado e o resenha, e temos, por último, o artigo ninja, que é o artigo mais trabalhoso do blog. Qual é o intuito do artigo ninja? O artigo ninja, o principal objetivo dele é gerar autoridade. O seu artigo, quanto mais ninja ele for, quanto mais qualidade ele possuir,
mais fácil a pessoa vai se fidelizar ao seu trabalho. Ou seja, é um artigo que gira em torno de 1.500 palavras, 1.800 palavras, 2.000 palavras. É um artigo completo que visa resolver definitivamente o problema de uma determinada pessoa. A pessoa vai chegar no seu blog, vai ler esse artigo, vai gostar tanto do artigo que vai se inscrever na sua lista, vai procurar tirar dúvidas com você e automaticamente aquela pessoa vai trazer um certo tipo de credibilidade para o seu trabalho, principalmente você, como autor daquele artigo, vai gerar autoridade dentro do seu mercado. Tranquilo? Então, desses artigos aqui, ó, o artigo comum é o mais fácil, o otimizado é um pouco difícil, né? Você tem que procurar aí as palavras-chave e tudo mais. A resenha é relativamente fácil, mas você tem que ter um certo domínio do conteúdo do produto que você está divulgando. E o mais difícil, o mais trabalhoso, digamos assim, é o artigo ninja, porque você vai ter que escrever realmente um artigo que faça diferença no meio, em meio a todos os artigos que existem aí na internet. Tranquilo? Outro ponto interessante que eu irei discorrer com vocês nas próximas aulas é a ligação entre esses artigos. Você tem 2 artigos comuns, 2 otimizados, 2 resenhas e 2 artigos ninja. Você deve fazer uma ligação entre eles de modo que cada um leve tráfego para o outro. Como assim? Você pode colocar links no artigo comum direcionando para um artigo otimizado. Você necessariamente deve colocar links no artigo otimizado para levá-los para a resenha de um produto. E da resenha, ou aliás, do otimizado para o ninja, do ninja para o otimizado e assim sucessivamente. Então, o importante aqui é você criar os seus artigos de acordo com essas nomenclaturas aqui, né, comum, otimizado, resenha e ninja, e depois fazer um link juice, ou seja, fazer um link building interno, a fim de você levar tráfego de um artigo mais popular para um menos popular e assim fazer com que o seu blog ganhe relevância perante os mecanismos de busca, principalmente o Google, ok? Para resumir e terminar nossa aula, é importante que vocês anotem esses 4 tipos de artigos. Eu já adianto que a próxima aula a gente vai falar só sobre artigo comum, aí depois só sobre artigo otimizado, até chegarmos ao ninja. E depois de falarmos somente sobre o ninja, nós iremos tratar exclusivamente das ligações que vocês devem fazer em relação a cada um desses artigos. Existem estratégias aplicadas e testadas de link, né, de linkamento aí entre esses artigos, ligações entre os artigos, que facilitam o trabalho de link building e também a questão de estratégias de conversão, que eu irei falar nessa aula específica aí sobre ligações dos artigos. Ou seja, um exemplo, um artigo otimizado, como vocês já viram, é um artigo que relativamente vai ter que estar otimizado para os mecanismos de busca. Esse artigo otimizado, em relação aos outros, vai ter um pouco mais de tráfego, porque você fez um trabalho, todo um trabalho de SEO, todo um trabalho de otimização, para que esse mecanismo, para que os mecanismos de busca indexe esse artigo e faça com que o mesmo fique bem posicionado. Sendo assim, você pode, dentro desse artigo otimizado, colocar links para uma resenha de um produto. Digamos que você escreveu um artigo otimizado sobre e-mail marketing, né? As 42 melhores ferramentas de e-mail marketing, você conseguiu se posicionar de uma forma bem coerente nos mecanismos de busca e está gerando muito tráfego para esse artigo. Ao colocar um link, por exemplo, no primeiro parágrafo desse artigo, a tendência é que as pessoas logo de cara cliquem nesse link e vão para um outro artigo, que basicamente deveria ser um artigo resenha, que é um artigo que você vai divulgar um produto. Como nesse artigo você está trabalhando as 42 melhores ferramentas de e-mail marketing, você pode linkar logo no primeiro parágrafo do artigo otimizado para um artigo resenha que fale sobre um produto de e-mail marketing, como é o meu curso, Autoresponder Gratuito. Assim, a pessoa, logo de cara, ao ler o artigo, ela vai clicar no link e ser redirecionada para um artigo resenha, que tem como principal finalidade vender um produto, gerar conversão. Ok? Essas estratégias de link building interno eu vou mostrar na aula específica que vocês vão adorar. E eu tenho certeza que ao aplicar no negócio de vocês, vocês vão obter sucesso e gerar muita conversão. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. E, necessariamente, qualquer dúvida que aparecer, eu estarei à disposição de vocês. E aguardo vocês aí no decorrer das nossas próximas aulas.